Graça e paz. Vamos continuar nas leituras que estamos fazendo na primeira carta aos Coríntios. E hoje vamos ver a parte final do capítulo 10. E vamos ouvir a leitura dos versículos 23 ao 33. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo das ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Já quero dizer, logo de entrada, que Paulo escreveu o que acabamos de ouvir. Mas não é palavra de Paulo, é palavra de Deus. Palavra de Deus. Para Paulo, a cruz de Cristo era a base de tudo. Em toda a sua vida e ministério, ele não tinha outro fundamento senão a cruz de Cristo. Ele não tinha outra mensagem senão Jesus Cristo e este crucificado. E na carta aos Coríntios, que estamos estudando, isso fica evidente desde o primeiro capítulo. Desde o início, Paulo mostrou que a cruz de Cristo, é a resposta de Deus para o pecado, para a divisão da igreja, para o orgulho humano e para qualquer tentativa de viver para si mesmo. Qualquer assunto que Paulo trate, ele sempre o filtra pela cruz de Cristo. Para Paulo, não havia tema fora do alcance da cruz. Tudo passava pelo filtro da cruz de Cristo. A cruz não foi só o lugar onde Cristo morreu por nós. Foi também um lugar onde nós morremos com Cristo. Morremos para o pecado, morremos para o mundo e morremos para nós mesmos. E é só assim que Cristo vive em nós. A verdade, irmãos,
é que ninguém gosta de ouvir falar de morte. Essa palavra, por si só, soa pesada, repulsiva, desconfortável. O ser humano se assusta com ela, porque a morte sempre significa perda, ruptura, fim. É curioso, enquanto o pregador fala sobre bênçãos, vitórias, prosperidade, a pessoa ouve tranquilamente e com gosto. Mas quando ele anuncia que diante da cruz o pecador precisa morrer com Cristo, não fisicamente, lógico, mas morrer para o pecado, para o mundo, para o próprio eu, imediatamente há uma resistência interior. É como se a carne se revoltasse contra essa mensagem. O homem natural sempre tenta adiar esse confronto com a cruz de Cristo, porque sabe que a cruz exige renúncia, rendição, o fim do domínio do ego. Muitos se incomodam quando falamos de morte, morte com Cristo. Já me disseram, aqui mesmo, e algumas vezes, por que você fala tanto de cruz, de morte, de morrer com Cristo? Muda de assunto. Há tantos temas bonitos para falar. Então, eu falo da cruz porque Paulo disse: nós pregamos Cristo crucificado. 1 Coríntios 1:23. Ele também afirmou: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. A cruz não é apenas o início da fé, é o centro da vida cristã. Irmãos, se tiro a cruz da mensagem, o que sobra? Sobra apenas religião, filosofia e opiniões. Mas onde a cruz é pregada, o eu morre e Cristo vive em nós. Outra pessoa indagou: mas esse assunto de morte desanima as pessoas. Pelo contrário, é justamente quando morremos com Cristo que começamos a viver de verdade. Como disse, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas a verdade é que a carne se levanta contra a cruz, porque a cruz decreta o fim do eu. A carne quer ouvir sobre vitórias sem renúncia, sobre vida sem morte, mas a palavra de Deus é nítida. Sem cruz, a cruz de Cristo, não há vida nova. Sem a morte com Cristo, não há ressurreição com Cristo, muito menos a vida de Deus em nós. A carne se incomoda com a cruz, porque ela marca o fim do eu. Sem cruz, não há nada. Não há vida cristã nenhuma. Quando morremos com Cristo, não perdemos nada do que realmente importa. Ao contrário,
ganhamos a vida dele em nós. O eu é vencido na cruz para que Cristo viva em nós. Então, irmãos, a carne repele a ideia da morte, mas o Espírito nos revela que sem essa morte não há vitória verdadeira, não há ressurreição, não há vida, não há liberdade, não há vida eterna. Enquanto falamos de bênçãos, todos ouvem bem, mas quando falamos que o pecador precisa morrer com Cristo, algo dentro dele resiste naturalmente. Mas a verdade é esta: sem morrer com Cristo, não há vida nova. A cruz primeiro mata o pecador, mata o eu, crucifica o velho homem, para depois revelar a vida dele em nós. Morrer para si mesmo talvez seja o ponto mais crucial. Se não morrer para mim mesmo, Cristo não vive em mim. O eu é o pior inimigo da cruz de Cristo. Cristo não apenas derrotou Satanás, o pecado, mas também derrotou o ego, o eu. Aqui está uma bênção grandiosa. Quando ele morreu, eu morri. Quando ele ressuscitou, uma nova vida começou em mim, a vida dele. Que bênção, a maior de todas. Das maravilhas, é a maior. No estudo anterior, em 1 Coríntios 10, 14 ao 22, Paulo advertiu a igreja de Corinto sobre o perigo da idolatria e a impossibilidade de participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios ao mesmo tempo. O chamado foi nítido: precisamos nos separar de toda impureza e rejeitar qualquer comunhão com o pecado. Agora, nos versículos 23 ao 33, Paulo avança para mostrar como a vida cristã verdadeira se manifesta no cotidiano, nas escolhas que temos que fazer, na convivência social, na liberdade cristã e no reconhecer, exaltar e viver de forma que Deus seja valorizado e exaltado. Então, nos versículos 23 ao 33, Paulo avança para mostrar como a vida cristã se manifesta no dia a dia. Paulo, neste trecho da carta que ouvimos a leitura, mostra que liberdade em Cristo e pecado são realidades absolutamente incompatíveis. A vereda da liberdade cristã nunca cruza com o caminho do pecado. A liberdade que Cristo nos deu nos conduz para Ele mesmo, sua pureza e santidade. Esses dois caminhos são totalmente opostos. Não é possível sustentar a prática do pecado e, ao mesmo tempo, viver a liberdade para a qual Cristo nos libertou. Paulo procura abrir os olhos da igreja de Corinto para uma verdade
séria. Séria. O pecado nunca foi brincadeira. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, nem para Israel, nem para a igreja e nem para os gentios, para o mundo. Por isso, ele usa acontecimentos da história de Israel como lição, advertência e aviso para nós. Deus não tolera o pecado em nenhum tempo e em nenhuma pessoa. Deus não. Quando um pregador afirma que mesmo vivendo no pecado, alguém ainda assim irá para o céu, está zombando de Deus. É como dizer que quem semeia carrapicho colherá feijão. Isso é um contrassenso agrícola. Mas do ponto de vista espiritual, vai além de um contrassenso, é um verdadeiro deboche de Deus e da obra de Cristo no Calvário. Quem semeia pecado não colherá a vida eterna, mas juízo. Essa colheita está reservada para o inferno. O pecado vai endurecendo o coração aos poucos. Pessoa que não quer ser liberto do pecado, insiste nele, essa pessoa vai ficando mais difícil cada dia que passa, porque o pecado vai endurecendo o coração dessa pessoa. E o retorno para Deus vai ficando cada dia mais difícil. A liberdade em Cristo é totalmente o oposto. É semear no Espírito, morrer para o pecado, morrer para o mundo, morrer para si mesmo, para que Cristo viva em nós. Bem, vamos dar uma passada aqui nos versículos. O versículo 23, assim: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Paulo repete uma expressão comum em Corinto: tudo é lícito. Vamos fazer tudo. Era liberal mesmo, né? Tudo é lícito. Os coríntios usavam essa frase para justificar sua liberdade. Mas Paulo lembra: a liberdade tem limites. A liberdade tem limites. Os coríntios usavam essa frase então para justificar sua liberdade, mas Paulo lembra: a liberdade tem limites. Nem tudo que é permitido edifica. E a cruz nos chama a viver não para o eu, mas para Deus e para o próximo. Ou seja, o que convém para edificação do outro. A liberdade existe, a liberdade cristã existe, mas não significa que tudo que é permitido deve ser feito. Mas nem tudo convém, diz Paulo. Aqui Paulo eleva o padrão da liberdade. Nem tudo que é permitido é útil, apropriado ou honra a Deus. Convém tem a ver com sabedoria, benefício espiritual e impacto sobre os outros. Convém evitar tudo
que pode causar tropeço a outros ou enfraquecer a própria fé. Convém escolher o que edifica a vida de Deus em nós e nos outros. Todos nós temos liberdade de falar ou agir, mas deve passar pelo filtro do convém. Do convém. Por quê? Porque tecnicamente você pode falar a verdade com sarcasmo ou orgulho, mas isso não convém, porque destrói relacionamentos e não edifica. Não, eu estou no meu direito. Se você é uma nova criatura, eu não duvido que você está no seu direito. Mas faça esta pergunta: Senhor, isso que eu estou querendo falar, isto que eu estou querendo escrever, essa ação minha convém? Convém para o Senhor? Convém para o Senhor? Pergunta para Ele e Ele vai dizer. E se não convém, convém ficar quieto. Não é? Embora tudo seja lícito em Cristo, o pecado continua sendo a única coisa que Deus não tolera. Tudo é lícito em Cristo, mas o pecado não, gente. Quando eu olho para Deus, eu fico olhando para Ele pela palavra, lendo, e quando vejo o texto, eu falo, aqui está o caráter de Deus, é isso que Ele é. Eu estou vendo como Ele é pelo texto. Sabe, irmãos, a única intolerância que eu vejo em Deus é o pecado. A única intolerância que eu vejo em Deus é o pecado. O pecado é a transgressão da vontade de Deus, que prejudica a nossa comunhão com Ele e destrói vidas. Mesmo pequenas transgressões podem gerar consequências graves, porque todo pecado afasta o coração de Deus e endurece o espírito. Portanto, o que é lícito deve ser filtrado pelo amor a Deus e ao próximo. Evite o que não convém, mesmo que seja permitido. O pecado é sempre prejudicial, intolerável, incompatível com a vida cristã. Tudo é permitido em Cristo, mas o pecado nunca é permitido. E o que não edifica, nem exalte a Deus, também não convém. Notou que eu falei de duas coisas diferentes. Vou tentar mostrar isso contando aqui uma história para os irmãos. Uma história ilustrativa. Havia um jardineiro que trabalhou, economizou e conseguiu comprar um grande terreno e muitas sementes à disposição dele. Ele podia semear qualquer uma delas, sem restrição. Sementes de girassol, de margarida, cravo, de legumes e também de ervas daninhas. Tudo era permitido no sentido de que o solo aceitava todas. Mas ele percebeu algo.
nem todas as sementes eram convenientes para o seu jardim. Se semeasse ervas daninhas no canteiro, elas sufocariam as outras e prejudicariam a beleza do jardim. Se cultivasse semente de feijão, veja, já não é erva daninha, semente de feijão no meio das rosas, o resultado seria confuso e nada proveitoso. O jardineiro então começou a escolher com cuidado cada semente, apenas as convenientes para o seu jardim, que traria beleza e o fruto desejado. Ele sabia que algumas sementes, embora permitidas, eram inconvenientes, e outras destruíam o jardim. Eram como o pecado, que nunca convém, mesmo que pareça pequeno ou inofensivo. O jardim é sua vida. A liberdade cristã é a possibilidade de escolher. Mas nem toda escolha é boa e benéfica. O pecado você já tira de vez, é a erva daninha. Mas tem outras sementes que não são danosas, mas não convém. O que convém é sempre o que edifica os outros, louva e exalta a Deus. No versículo 24, não busque o seu próprio interesse, mas ao do próximo. Aqui só a cruz para fazer isso em nós, porque se a cruz não entrar na gente, a gente vai ser sempre egoísta mesmo. Aqui está a marca da cruz, na prática, negar a si mesmo. O cristão crucificado não vive para a sua própria vantagem, mas para servir. Você entende isso, irmão? Se você entender isso, olha, não vamos ter confusão. Se você entende isso e eu entendo isso, não vai ter confusão entre nós dois. Sabe por quê? Porque o cristão crucificado não vive para si, para ter vantagem própria, mas para servir o outro. Então eu estou aqui para servir você. Servir você. E pode aproveitar. Se não der para mim fazer, eu não faço. Entendeu? No casamento, no trabalho, na igreja, viver a cruz significa colocar o bem do outro acima da minha vontade. Depois, nos versículos de 25 ao 27, que já foi feita a leitura, aí Paulo destaca a liberdade à mesa. A liberdade à mesa. Paulo orienta que os cristãos podiam comer de tudo que se vendia no mercado sem perguntar sobre origem, porque do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Se fossem convidados a uma refeição, poderiam comer livremente, sem escrúpulos. Morrer para o mundo não significa se isolar do mundo, mas viver livre, sabendo que a nossa consciência e confiança está em Cristo Jesus. Não é? Porque na época tinha a conversa da carne sacrificada a ídolo. Aí, se você sabe, você não come. Agora, você
serviu aquela carne, ninguém te falou, alguém te convidou, você vai lá e come. Agora, para que perguntar? Se você me convidar para almoçar ou fazer qualquer coisa, comer na sua casa, um churrasco, sei lá o quê. Se você me convidar, se eu estiver disponível, eu vou. Eu não vou perguntar nada de origem de nada. E também, por favor, não me conte. Só deixa eu comer. Porque de repente você vai contar um negócio lá que a minha consciência não come, aí eu vou ter que fazer vergonha, não vou comer. Então é o seguinte, é o que Paulo está dizendo aqui. Se alguém advertisse que a carne havia sido sacrificada a ídolos, o cristão deveria se abster. Não por si mesmo, mas por amor ao outro. Morrer para si mesmo é a condição de abrir mão de direitos legítimos por causa da consciência alheia. A cruz me chama a renunciar até o que é lícito, se isso ajuda o irmão. Entendeu? A cruz me chama a renunciar não só ao pecado, não. Até o que é certo, até o que é lícito, se isso vai ajudar você. Depois, nos versículos 30 e 31, aí Paulo coloca um princípio supremo, irmãos. Esse foi um dos primeiros versículos que eu aprendi quando novo convertido. E realmente é um princípio supremo. Eu vou até pedir para ler versículo 30 e 31. Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui está o princípio supremo. Fazei tudo para? Tudo para? Pois é, irmãos. Se você faz para isso, se é assim que você faz, se é esse o objetivo, pronto, você vai fazer de boa, vai estar sempre alegre, você não vai ficar emburrado, não vai ficar bicudo, né? Você não vai precisar ficar, eu não estou fazendo para você. Você está achando que se você não gosta da minha mensagem, eu vou ficar bicudo? Não, não vai ficar bicudo não. Eu não estou fazendo para você, irmão. Eu amo você, mas eu não estou fazendo nada para você. Até aquilo que eu faço para você é para? Entendeu? Então, o crente só vive para Deus neste mundo se Cristo vive nele a sua vida. A vida do crente não gira mais em torno do eu, mas de Cristo que é sua vida e vive nele. Só é possível viver para Deus neste mundo porque Cristo vive em nós, nos guiando segundo a sua vontade. Cristo vivendo em nós é a única razão pela qual podemos viver para Deus neste mundo. Sem Ele, nada é verdadeiro. Quando isso acontece, Deus é sempre louvado, honrado e exaltado em cada detalhe. Em cada detalhe. Desde uma refeição até as maiores decisões da vida. Depois, nos versículos 32 e 33, Paulo coloca aí uma questão de tropeço. Ele vai dizer, sem tropeço para ninguém. Paulo termina lembrando que a vida que foi crucificada, que o crucificado com Cristo, ele busca a edificação e a salvação do próximo sem escandalizar judeus, gregos
ou a igreja de Deus. Então nós não estamos aqui para ser tropeço para ninguém. Ele mesmo, Paulo, se fazia servo de todos para que alguns fossem salvos. E, terminando aqui a meditação desta manhã, ainda dizendo algumas coisas. Irmãos, Paulo nos ensina de forma contundente que cada decisão, seja ela qual for, cada escolha e cada relação deve ser filtrada pela cruz de Cristo. Antes de agir, pergunte: esta escolha honra a Deus? Deus vai ser exaltado? A liberdade cristã não é para fazer o que quiser, fazer o que você quer, mas para viver sob a direção e presença de Cristo. Que a verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas o que Deus quer, o que Deus nos instrui para fazer em sua palavra. Nossa liberdade não pode prejudicar os outros. Por favor, entenda isso, meu irmão. Entenda isso. A nossa liberdade não pode prejudicar os outros. A minha liberdade em casa não pode prejudicar meu vizinho. E se os outros forem meus inimigos, melhor ainda. Porque Jesus disse que nós temos que não só não prejudicar os nossos inimigos, mas amar nossos inimigos. Cada palavra, gesto, relacionamento ou decisão deve ser usada para servir a Deus e aos outros. Cristo vivendo em nós nos capacita a agir com sabedoria e amor, transformando nossa liberdade em serviço e adoração. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. O pecado é o único elemento que Deus não tolera. Pecar não é apenas um erro, mas uma afronta à santidade de Deus e à obra de Cristo na cruz. A liberdade cristã não está em fazer o que quer, mas em reconhecer que aquele que venceu tudo vive em nós, transformando cada instante em louvor a Deus. Onde Cristo governa, toda a vida se torna louvor a Deus.